Olá, esse é o JC Entrevistas, lugar certo para quem gosta de um bom papo sobre política, economia, sobre assuntos relevantes do nosso dia a dia. Te convido, antes de tudo, a deixar o seu like, acionar as notificações para ficar sempre muito bem informado sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. E hoje aqui no JC Entrevistas nós recebemos o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para um papo aí sobre futuro na política, o que ele está fazendo hoje, algo que acredito que muita gente quer saber. Roberto, seja bem-vindo aqui aos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação. Obrigado, Alexandre. Um enorme prazer estar aqui mais uma vez, batendo papo com você e com a população cearense também. Roberto, logo assim que terminou o seu mandato, você fez as malas, foi passar um período, digamos assim, sabático, mas que não foi tão sabático assim, em São Paulo. Fala pra gente qual foi o propósito, o motivo dessa viagem. Eu estava há 14 anos, Alexandre, na vida pública assim, de forma ininterrupta, né? Fiz 2 mandatos de deputado, presidi a Assembleia da última vez, isso obviamente demanda um nível de intensidade de compromisso muito grande. Já segui para 8 anos de prefeito, que foi a maior tarefa da minha vida, que me deu mais privilégio, felicidade, mas também é muito intensa. Então, após esse tempo, resolvi parar para ter um tempo para mim, para a família e para estudar. Eu sou médico de formação, como você sabe, e achei que era importante entender um pouco mais de economia. E fui para estudar na Fundação Getúlio Vargas, fazer um pós-doutorado lá, e fui aprender o que eu não sabia, né? Ler, estudar economia, escrever um pouco também, tratei de escrever um pouco da minha trajetória como prefeito, das minhas experiências, tem um livrozinho aí guardado para algum momento ser publicado, e aproveitei também para cuidar de mim e da família, né? Olhar mais para minhas filhas. Não pude ser um pai muito tão presente quanto eu gostaria enquanto estive na prefeitura. Isso me fez muito bem, sabe? Deu um distanciamento dessa intensidade da vida pública. Ao mesmo tempo, fiz muita reflexão sobre o meu papel, né, de homem público. E voltei muito consciente, muito certo de que a minha felicidade, a minha plenitude está no exercício da militância política. É aqui que eu me realizo e é aqui que eu faço o que eu gosto de fazer, que me dá prazer, que é poder, através do meu trabalho, ajudar a vida dos outros. De fato, servir, né? E por essa razão, voltei já desde o final do ano passado e estou agora continuando na militância política dentro do partido, do próprio PDT, desde o final do ano passado, e vamos continuar ao longo desse ano uma trajetória de encontros aqui em Fortaleza, no interior do estado também, ouvindo a população, isso sob a liderança do presidente André Figueiredo, do senador Cid Gomes, e fortalecendo as bases do partido. Essa viagem, de alguma forma, também serviu para fazer contatos políticos ou política ficou de lado ao longo desse período? Eu tentei, eu juro que eu tentei não estar na militância da política, mas acabei eventualmente me encontrando, né, com alguns políticos de diversos partidos, com gente da imprensa, também nacional. Tive a oportunidade de ouvir muita história. E tem um fato curioso que eu queria, aproveitando a sua pergunta, registrar. A gente, quando está na intensidade, né, do furacão das realizações do trabalho, às vezes a gente não enxerga com o distanciamento adequado, né, as coisas. E quando eu fui para lá, a despeito da gente estar celebrando muitos números do Ceará, é o estado que tem as contas públicas mais bem saneadas, né, que tem hoje os melhores indicadores de educação do Brasil, que tem o maior investimento público per capita, a economia de Fortaleza do Ceará tem crescido mais do que a média do Brasil e do Nordeste. Esses são dados que a gente olha, enxerga, mas às vezes não tem a dimensão da respeitabilidade e credibilidade que o Ceará ganhou fora daqui. É impressionante, Alexandre, eu conversei com gente de direita e de esquerda, conversei com empresários, sindicatos, conversei com muita gente da imprensa e todos eles com um olhar de muito respeito e reconhecimento por essa transformação que o estado do Ceará tem passado. E de fato, se a gente olhar para o Ceará de 40, 50 anos atrás, com altos índices de mortalidade infantil, ainda com um nível de analfabetismo entre adultos muito elevado, com a economia muito dependente de uma atividade primária sem tecnologia, e uma economia com muito menos competitividade do que a economia de outros estados brasileiros, essa mudança aconteceu para valer ao longo de algumas décadas para cá. E é importante que a gente tenha orgulho disso. Obviamente, nós temos problemas, temos desafios novos, temos que arregaçar as mangas para entender quais são os novos fatos que precisam ser enfrentados, mas é importante também a gente fazer esse reconhecimento, porque é uma vitória, uma conquista, né, do povo cearense, do Ceará.
É importante a gente ter essa autoestima, esse orgulho. Conheci muito empresário cearense que foi abrir capital lá em São Paulo. Hoje, o empresariado cearense, as empresas, as marcas cearenses são cada vez mais nacionais, algumas até internacionais. Os times de futebol do Ceará hoje estão bem. Então, há um ciclo aí de progresso que eu acho que tem a ver com uma sementezinha, que é a autoestima do Ceará ter modificado, a gente saber que pode mais, né? E isso foi uma das constatações que eu pude ter nessas conversas que tive a oportunidade de fazer com gente de fora do Ceará. Depois o senhor retornou aqui para o Estado, iniciou aí uma série de andanças, viagens pelo interior do Estado. Acredito que todos os dias o senhor deve responder a pergunta, afinal, o senhor vai ser candidato ao governo do Estado? Eu sei que essa é uma situação que não depende apenas do senhor. É uma série de outras circunstâncias. Por isso eu vou perguntar de forma diferente. O senhor pretende, pessoalmente, ser candidato, disputar dentro desse todo esse espaço político, um espaço para representar o partido, a união de partidos no governo do Ceará? Alexandre, eu vou lhe responder, sem fugir da pergunta, de outra maneira, que é a verdadeira, para mim mesmo, que está aqui dentro de mim. Esse tempo lá serviu para refletir sobre o meu futuro também, do que eu pretendia fazer. Eu comecei a dizer que eu encontrei a minha felicidade, minha plenitude fazendo o que eu faço. E por essa razão, eu creio que você, um militante político, fazendo o que eu faço hoje, dar palestra, escrever artigo, fazer reunião, já tem um poder de influência. Claro que com o mandato público, seja no legislativo, seja no executivo, seja numa função administrativa no executivo, a possibilidade do seu trabalho impactar para melhor a vida das pessoas ganha outra dimensão. Então, por essa razão, eu tomei a decisão de ser candidato a algum cargo público esse ano. Não sei aqui ainda, até porque você já, na sua pergunta, colocou, essa é uma decisão que não cabe somente a mim. É um conjunto de circunstâncias da política nacional, da política estadual, da nossa aliança, mas o mais importante, independente de quem venha a ser o candidato dessa aliança, é ter em mente uma coisa, essa unidade política foi que nos permitiu aqui no Ceará a gente evoluir tanto, ser tão respeitado, a política cearense ter líderes hoje nacionais de tanto relevo, gente que é mais e menos ligada a gente, mas que passou a ter respeitabilidade pela qualidade da política local aqui do estado do Ceará. E a gente conseguiu muitas coisas importantes, e o que vai estar em jogo nessa eleição é isso, é a continuidade de um projeto vencedor, que tem o respeito dos cearenses e tem hoje, virou uma referência para o Brasil. Então, independente de quem venha a ser o candidato dessa aliança, o mais importante é a gente manter a nossa unidade, né, buscar os nossos apoios tão importantes e trabalhar pelo Ceará e pelo povo cearense. Eventualmente, né, uma candidatura sairá dessa aliança e quem quer que saia terá o meu entusiasmado apoio, porque eu acredito nas pessoas que fazem parte desse grupo, acredito nos propósitos que nos unem e, fundamentalmente, tenho, como todos os outros que fazem parte dessa aliança, um compromisso maior do que qualquer vaidade e projeto pessoal, que é o compromisso de fazer o Ceará continuar voando alto, trabalhar pelas pessoas que mais sofrem, que vivem maior vulnerabilidade, continuar sendo, como diz, luz e referência, né, de boa governança e boa governabilidade para outros estados. Em outras palavras, está igual o jogador de futebol, né? Está ali na beira do gramado, está aquecido, está de chuteiro, está esperando. Surgiu a oportunidade, entra em campo, não é isso? Eu acho que o importante é a gente buscar uma solução de candidatura que nos mantenha unidos, que seja uma candidatura, obviamente, que tenha força eleitoral, mas que tenha capacidade, força, liderança para administrar bem o estado do Ceará, né? De liderar outros de nós, para poder governar bem o estado do Ceará. Eu acho que isso é o que verdadeiramente interessa. Ambições, desejos, vaidades, todos nós temos, e é bom e é justo que o homem público e a mulher pública as tenha. Mas elas não podem ser maiores do que o propósito de fazer política e o propósito de fazer parte do projeto como eu faço. E o maior propósito da gente é, de fato, manter o Ceará respeitado e um governo trabalhando como tem sido feito. O Camilo hoje é um dos governadores mais bem avaliados, se não for o mais bem avaliado do Brasil. Isso não é produto só de carisma, né? Que ele tem muito, é produto de trabalho, de resultado administrativo, né? De uma equipe no parlamento, no executivo, que tem trabalhado, por exemplo, de forma exemplar na pandemia, que tem liderado com inovação agora uma nova fronteira aqui de energia, que é o hidrogênio verde, que tem realizado obras de educação, de saúde no interior do estado, que tem ampliado o tempo integral. São essas conquistas que são importantes aos cearenses e é em torno delas que a gente tem que estar unidos.
Nesse período que o senhor está viajando pelo estado do Ceará, acredito que tem sido um período de descobertas, né? Viajar pelo estado, também já tive a oportunidade de viajar por vários municípios do Ceará a trabalho, é um período de descobertas. Quais têm sido os principais aprendizados que o senhor tem tirado dessas viagens? Essa é uma ótima pergunta, Alexandre, porque de fato, para mim, tem sido um momento de realização. Eu fui político do interior, militei no interior e na capital por 6 anos, como deputado, presidi a Assembleia, levei a Assembleia para o interior também e conheci uma realidade, obviamente, aprofundadamente do interior do estado do Ceará, regional, de cada área do Ceará. Mas passei 8 anos militando na política de Fortaleza. Então, estou voltando de novo a visitar as regiões do estado do Ceará e estou vendo muita coisa legal acontecendo, sabe? Estive na Chapada do Apodi e vendo assim a força da agricultura irrigada cearense, sabe? Acontecendo, exportando, gerando emprego, né? Criando oportunidade para a nossa gente. Ali também, mais embaixo, o calcário dando a oportunidade de estabelecer um polo de cimento, né? De indústria de cimento para o estado do Ceará. O entorno do Porto Pecém se consolidando, né? De forma única no Brasil, com um porto cada vez mais produtivo, internacional, e também agora com a ZPE já existente, que não vai ter mais a obrigatoriedade de ter que exportar 80%, pode produzir agora para dentro também. Isso vai dar a oportunidade da gente começar a nuclear, como o Estado está fazendo, alguns consórcios de indústrias de alguns ramos específicos, né? Então, assim, tem muita coisa. A energia solar, eu estive em sítios novos em Caucaia outro dia, Alexandre, vi uma planta de 500 hectares, uma fazenda de energia solar, né, acontecendo com capital internacional e isso dando ao Ceará um protagonismo, né, assim, o turismo na orla do Ceará, o turismo dos ventos, do kart, do windsurf, gerando emprego qualificado, com respeito ambiental, de baixo impacto ambiental. Eu até tenho dito que se em algum momento, quando a economia do Brasil dependia muito da agricultura e da pecuária extensiva, que não tinha muita tecnologia, irrigação, quando a economia brasileira dependia muito disso, a gente tinha desafios geográficos, porque a nossa geografia do solo cristalino, da água escassa e irregular, era um desafio para esse padrão de economia. Mas agora a gente tem outras oportunidades e ativos geográficos que podem nos dar, como estão nos dando já agora, né, um pioneirismo e um protagonismo na liderança de um novo caminho econômico para o Ceará. E é isso que eu estou falando, ter quase 600 quilômetros de orla pode nos fazer, como está nos fazendo já, né, um pioneiro e um líder num novo tipo de turismo, de pequenas e médias pousadas, um turismo que valorize essa indústria do vento, né, a nossa costa também ampla, o nosso sol incidente, né, está nos dando também um papel de liderança e pioneirismo para a energia solar e eólica e também agora, a partir delas, para o hidrogênio verde. Então temos assim muitas realidades hoje que dão ao Ceará, e eu estou aprendendo, estou vendo isso aí, conversando com as pessoas, que nos dão aí um potencial de crescimento muito grande. Já estamos crescendo hoje mais do que o Nordeste, mais do que o Brasil. Fortaleza virou já há 4 anos o maior PIB do Nordeste brasileiro. Tudo isso produto de uma aliança entre governos austeros, responsáveis e parceiros do bom empreendedorismo e de empresários corajosos locais e de outros que apostaram no Ceará. Esse tipo de aliança tem dado ao Ceará uma realidade diferente do Brasil e do Nordeste e algumas oportunidades inovadoras que estão surgindo podem fazer com que esse caminho fique ainda melhor para os cearenses. Roberto, além da pandemia, outra situação que tem afastado as famílias, os amigos, ao longo dos últimos anos, tem sido a política. A política que antes era um assunto até rejeitado por muitas pessoas, deixavam de lado, todo mundo passou a opinar e opiniões sempre muito severas, muito formadas em relação a políticos, tem gerado discussões na mesa do bar, discussões nas reuniões de família. O que você acha que a gente precisa para unir de novo a nossa população em torno de um objetivo, depois de tanto tempo de racha político, de um verdadeiro fla-flu da nossa política? Você dá um testemunho aí, Alexandre, que faz parte da vida de cada um de nós, né? Políticos ou não políticos, a gente tem visto a hostilidade como linguagem da política chegar perto da nossa casa.
né? Nos núcleos familiares, nos núcleos de colegas de faculdade, de colegas de trabalho, de igreja, a passionalidade, a hostilidade e normalmente a incapacidade da gente exercer com tolerância e respeito o convívio com as opiniões diferentes tem sido uma marca mais recente da política brasileira e diria até da política do mundo, né? As redes sociais, se de alguma maneira deram aí um caminho de oportunidades para uma nova comunicação acontecer, também de alguma maneira elas desumanizaram boa parte das relações que a política promove. E a política não é só o ato de se formar partido e se ter eleição. A política é uma arte nobre que caminha junto com o desenvolvimento da humanidade, né, com o progresso das civilizações. A política está presente em todos os ambientes da sociedade, não só dentro dos partidos políticos. É uma arte que demanda liderança, que demanda capacidade de mobilização, argumentação crível, né, disputa entre narrativas. É uma coisa boa, é uma coisa que promove a humanidade e modifica o destino das civilizações. Entretanto, quando ela é feita com razão, quando ela é feita com ideias, quando ela é movida por propósitos, quando a gente passa a exercer política pelo ódio a uma pessoa, né, quando a política é uma política de polos, em que você é motivado muito mais a criticar e a negar uma pessoa, o seu adversário, do que defender ou afirmar a sua crença e a sua ideia, a gente passa a perder um pouco o sentido original e mais bonito e mais essencial da própria política. Então, eu tenho muita esperança que o Brasil possa encontrar um caminho da união e da reconciliação. Isso não acontecerá se a gente apostar na disputa da negação e da hostilidade como linguagem da política. Nós temos que rehumanizar a política. E rehumanizar a política é dar a ela conteúdo. A gente precisa defender mais do que personalidades, a gente precisa defender ideias, ideais, crenças, projetos, planos que possam modificar a vida das pessoas. Então, eu espero muito que esse ano de 2022 o Brasil possa ser abençoado, mais do que com o resultado eleitoral que me satisfaça, ou satisfaça o José ou a Maria, né, que possa promover, né, um processo de pré-eleição e eleição no Brasil que valorize cada vez mais as ideias, as crenças e se preocupe com o destino das pessoas. Porque, ao final, essas nossas decisões, elas têm consequências sobre o futuro, né, genericamente, do país como um todo, mas efetivamente, concretamente, uma responsabilidade sobre o destino das pessoas, dos brasileiros. A gente tem hoje a fome batendo na porta de 19 milhões de brasileiros, 43 milhões em insegurança alimentar, temos hoje 14 mil milhões de desempregados, então temos hoje quase 70 milhões de famílias brasileiras endividadas. Então, temos um grande trabalho a ser feito para ajudar os nossos irmãos brasileiros que vivem maior dificuldade. E esse caminho ele não surgirá do nada. Ele terá que ser produzido pela política, pelos bons políticos e pela capacidade da gente encontrar um caminho de união, reconciliação que passa por projeto e que possa envolver pessoas que hoje até discordam e hoje não se sentam mais na mesma mesa pelo ódio, mas que pelo interesse do Brasil e dos brasileiros possa, após essa próxima eleição, se reconectar para reconstruir um projeto que atenda ao Brasil e principalmente aos brasileiros. Roberto, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Espero ter outras oportunidades de conversarmos mais sobre política e sobre o futuro da nossa cidade, do nosso estado. Obrigado, Alexandre. Um enorme prazer conversar com você mais uma vez. Estava com saudade das boas entrevistas. Valeu. Muito obrigado. Esse foi o JC Entrevistas. Continue acompanhando o canal do portal GC+, para ficar sempre muito bem informado. Até a próxima.